Ontem, dia 21 de junho de 2025, os Estados Unidos entraram diretamente na guerra entre Israel e Irã. Vamos lembrar que os Estados Unidos, há cerca de 10 dias, no máximo, estavam em negociação com o Irã em relação a um possível acordo nuclear. No meio disso, Israel ataca o Irã de forma inesperada, o que alguns têm denominado Pearl Harbor iraniano. Então, a partir daí, nós temos feito declarações ambíguas de Trump, declarações apoiando, e, enfim, veio o ataque a 3 usinas nucleares. Diante disso, vamos aqui esboçar com vocês alguns fatos. Diferentemente de outros vídeos, eu vou pontuar alguns elementos, são vários, e provavelmente também estou omitindo alguns, mas elementos e pontos importantes para a gente discutir, provavelmente em outra ocasião. O primeiro ponto é o seguinte: estados com poder nuclear que apoiam Israel, como Estados Unidos, Inglaterra, França, Índia e o Paquistão é uma dúvida. Outros estados com poder nuclear, como Rússia e China, são espectadores desse acontecimento. Portanto, os catastrofistas vão ficar frustrados. Muito provavelmente não teremos um conflito de grandes proporções e, portanto, nada daquilo que se refere a uma terceira guerra mundial. Um outro ponto importante, mais especificamente em relação ao Irã, que é, independentemente do regime político do Irã, o Irã tem uma sabedoria diplomática milenar e não cairá em provocações dos Estados Unidos para que possa haver justificativos para mais ataques dos Estados Unidos e também com a entrada da OTAN na guerra. Nós já vimos, claro, uma situação não delicada como essa, quando houve o assassinato do general iraniano, o ano passado também, várias provocações, e muito provavelmente o Irã não vai cair nisso, o Irã vai agir de forma muito comedida, como tem feito sempre. Um outro ponto que é importante destacar é que o Irã está no momento isolado, não só isolado diplomaticamente. Países árabes como Jordânia, Síria, as monarquias do Golfo, que são Arábia Saudita, Emirados, Catar, Omã, têm inclusive permitido que Israel use seu espaço aéreo para atacar o Irã. Ora, esse momento lembra muito o que aconteceu com o Iraque em 2003, quando boa parte, ou quase todo, o mundo árabe, inclusive, apoiou esse ataque. É preciso estar atento a isso. Claro que, muito provavelmente, não haverá uma invasão por terra, seria um desastre para os Estados Unidos. O Irã tem um poder muito maior do que o Iraque, à época, a dificuldade ali de entrar no terreno. Uma outra questão importante é que o Irã está numa grande enrascada estratégica, devido ao esgotamento daquilo que ele usou há muito tempo, que é a dissuasão. O que seria essa dissuasão? O Irã, como o líder daquele chamado eixo de resistência, que é composto pelo Hezbollah, os Houthis no Iêmen, milícias no Iraque e na Síria e a própria Síria. Esses poderes foram sendo desmantelados. Vamos lembrar que Israel entrou no sistema, infiltrou dentro do Hezbollah pelo seu sistema de inteligência, atacou o Hezbollah, matou a sua liderança e depois queda do regime na Síria. Enfim, o Irã perdeu esse elemento que era muito importante para o jogo de dissuasão com Israel. Diferentemente, até o oposto do que os Estados Unidos, Israel, os aliados ocidentais, muitos analistas pró-ocidente têm dito, e têm apostado que é a queda do regime iraniano. Muito improvável. Pelo contrário, o regime iraniano será fortalecido. Há um momento, um grande sentimento de unidade nacional. Esse início, né, da guerra de Israel, nós vimos que Israel aproveitou, inclusive, a negociação que o Irã estava tendo com o Trump e fez aquilo que alguns estão denominando o seu Pearl Harbor. O Irã caiu, portanto, na armadilha de estar conversando com o Trump. Apesar do Irã furar a proteção do domo, do escudo protetor, expondo a fraqueza de Israel, causando danos significativos na economia israelense, na sociedade israelense, nunca Israel foi tão atingido dessa forma. Nós temos visto uma série de israelenses saindo do país em desespero, a população israelense em bunkers e etc. Mas não se tem notícia
que alvos militares importantes tenham sido atingidos nesses ataques do Irã, apesar, repito, de atingir consideravelmente Israel. Então, por que o Irã está fazendo isso? Muito provavelmente, o Irã quer impor custos altos, altíssimos, aliás, à população de Israel, atacando Tel Aviv e Haifa, acreditando que a população pode pressionar o governo a negociar. Outro fato também gostaria de trazer para vocês. Como disse um analista iraniano que mora nos Estados Unidos, muito qualificado, Trita Parsi, ele observou que 2 estados que possuem armas nucleares estão atacando um estado que não possui. E eles não foram atacados. Em médio prazo, o que vai acontecer com isso? Outros estados no mundo vão saber cada vez mais que precisam de armas nucleares para deter os estados mais poderosos. Tudo indica, os ataques de Israel e mesmo dos Estados Unidos não atingiram a capacidade de enriquecimento de urânio por parte do Irã. Ele vai ser impulsionado, né? Uma outra questão, como reagirão as potências regionais como Turquia e as monarquias do Golfo diante desse poder crescente de Israel? Nesse momento, estão calados ou estão consentindo? Mas em médio e longo prazo? Essa é uma grande questão. Nenhum Estado gosta de ver despontando, né, ao seu lado, o seu vizinho, o despontar de um novo hegemônico na região. De uma certa forma, essas questões que nós estamos tratando aqui não são tão surpreendentes. Nós podemos dizer, inclusive, que se trata de uma crônica de uma guerra anunciada. Vamos lembrar rapidamente. Os Estados Unidos e as potências ocidentais apoiam o genocídio de Israel desde 2023. Está acontecendo aos olhos do mundo. E elas apoiam. Não apenas apoiam em declaração, apoiam com armas. Israel, vamos lembrar, atacou o Líbano, atacou o Hezbollah e o Líbano. Israel depois atacou o Irã, atacou primeiro a embaixada do Irã na Síria, depois atacou o Irã, e os Estados Unidos e a Inglaterra tiveram participação direta, inclusive ajudando Israel a se defender dos ataques. Depois foi a vez da Síria, que Israel está lá, numa parte da Síria. Olha, tudo isso, e onde estão a Rússia e a China? Apenas assistindo. Portanto, podemos dizer o seguinte, o mundo é multipolar em muitos aspectos, não tenha dúvida nenhuma, aspectos econômicos, tecnológicos e uma série de outros. Mas o que se refere à guerra, né, às situações limites de conflito armado, pelo menos no Oriente Médio, cada vez mais nós estamos assistindo à configuração de um mundo unipolar. Quer dizer, os Estados Unidos é a variável principal no momento, infelizmente. Ora, uma situação limite, o que o Irã poderá fazer? Fazer ataques translocados aos Estados Unidos? Muito improvável. Como eu disse, o Irã tem uma sabedoria milenar diplomática. O que ele vai poder fazer, e tem condições de fazer, no limite, é fechar o Estreito de Hormuz. Pelo Estreito de Hormuz, circulam por volta de 20% do comércio de petróleo. As consequências econômicas serão previsíveis. Mas, concluindo aqui, o mais grave e revoltante de tudo isso é o extermínio dos palestinos em Gaza. Ele continua de vento em popa e ninguém faz absolutamente nada. Podemos dizer que o Sul global está em extrema unção e assiste passivamente essa situação trágica, revoltante. Sem dúvida nenhuma, um momento muito difícil para aqueles que lutam contra o imperialismo, lutam pelos direitos humanos e pela justiça no mundo.